Assim que a gente iniciar a gravação iniciada, eu peço a gentileza, a gente vai iniciar então esse primeiro dia de apresentações do Simpósio de Direito Agrário, peço a gentileza de que os apresentantes liguem a câmera e dividam aí entre vocês o tempo de apresentação, que vocês têm 10 minutos. O trabalho agora é a função social da propriedade rural, aspectos jurídicos, práticos e os desafios para sua efetivação no Brasil. Autores: João Victor Rodrigues Santana, Andressa Viviane de Freitas e Samara Fontinelli de Oliveira. Vocês têm 10 minutos para a apresentação. Bom dia, gente. Meu nome é Andressa Viviane Freitas, meu grupo é composto pelo João Vitor e pela Samara, mas hoje quem vai apresentar só eu e o João. Sou estudante de Direito e hoje a gente vai trazer uma reflexão sobre dois temas de grande importância no cenário brasileiro, no qual é a propriedade rural e o agronegócio. No caso, o foco da nossa pesquisa foi entender como a função social da terra está sendo aplicada na prática, especialmente em um dos países como o nosso, onde o campo tem um peso direto na economia. A escolha desse tema surgiu da vontade de aproximar o direito da realidade agrária brasileira, no qual a gente sabe que o agronegócio é um dos mentores da economia, mas também existe um papel social e ambiental que precisa ser cumprido por quem possui terra rural, no qual a pergunta que a gente fez para escolher esse tema foi como equilibrar esses dois lados, como garantir que a terra seja produtiva e, ao mesmo tempo, atenda aos princípios constitucionais de uma justiça social e sustentável. Nisso, esse trabalho teve como objetivo analisar o que, de fato, teve significativo em cumprir a função social da propriedade rural e quais são os maiores entraves hoje no Brasil para que isso aconteça sem prejudicar a competitividade do agronegócio. No qual a nossa ideia principal, né, foi mostrar que dá para unir a produtividade, a responsabilidade social e ambiental. Também visão de analisar a Constituição entender ao fundo como esse princípio está estruturado na jurídica e como sabe, Acredito que travou. Parece que travou, né? Se você... Professor, eu vou dar continuidade na parte dela, que está travando bastante, tá? Bom, professor, o objetivo desse trabalho, né, é a gente falar um pouco sobre uma equiparação, né, entre a função social da terra, né, o cumprimento dessa função e também o dever do Estado de prover condições para o exercício dessa função social. Bom, como a gente sabe, a Constituição brasileira, né, a nossa Constituição exige que o produtor rural cumpra a função social da terra, que ele forneça uma condição digna de trabalho para os seus trabalhadores, que ele preserve o meio ambiente e também que ele produza, né, na sua terra acima de tudo. E também esse não cumprimento dessa função social pode acarretar em sanções como até a perda da propriedade, como o tema que a gente debateu na sala, aquela questão da vinícola da Aurora, que perdeu a propriedade em decorrência de atividade análoga à escravidão. Bom, e também, dentro da realidade do Mato Grosso, né, a gente sabe que, pelo menos aqui na nossa realidade, não sei se as pessoas dos outros estados têm essa conexão com o agronegócio, a gente sabe que, em grande parte, o agronegócio cumpre essa função social, ele produz, as fazendas que eu tive a oportunidade de visitar, os grandes produtores têm condições de trabalho essenciais, fornece
alojamento, tudo aquilo que é necessário para o trabalhador. E também a produção em si também é inegável. Bom, só que em contrapartida nós vemos uma burocracia para a regularização fundiária em face dos produtores rurais. Os produtores rurais têm dificuldade na regularização do seu imóvel, né? O que acaba gerando prejuízos, como, por exemplo, uma insegurança jurídica, também pode acarretar em prejuízos para aquisição de financiamentos junto à instituição financeira, o que prejudica o produtor rural. E o que a gente concluiu é que precisamos necessariamente de políticas públicas, né, que promovam a desburocratização dessa questão da regularização fundiária de tal maneira que vamos supor que recompense o produtor rural pelas suas boas práticas, tanto na preservação do meio ambiente, condições adequadas de trabalho e, acima de tudo, na produção. E é isso que tínhamos a dizer. Muito bem. Gostei da apresentação. Viviane, quer complementar? Já que você travou ali agora há pouco. Quem travou? Eu não travei, não. Eu já falei, o João realizou. Travou a sua apresentação, a sua Eu tive que continuar, Viviane. transmissão. Você caiu. Travou. Eu tava aqui falando, gente, travou. Eu dando minha vida. Ah, não acredito. Mas maravilha. Que pena, né? Pessoal, obrigado, João Vitor, obrigado, Viviane, pela apresentação. Alguém, Igor, Maria Eduarda, querem fazer alguma ponderação? Não, só Não, eu quero parabenizar. apresentar só. Então tá. Eu vou encaminhar para os professores que estão compondo o quadro de palestrantes para também fazer as ponderações, e aí a gente responde lá no e-mail, tá? Para caso precise de alguma correção, enfim, tudo mais. Mas eu agradeço vocês a apresentação. Parabéns, gente. Vocês estão de parabéns. Bom trabalho. Parabéns. Tchau. Vou voltar a trabalhar, Parabéns. gente. Quem que vai apresentar agora? Maria Eduarda ou o Igor? Maria Eduarda e Igor. Nós vocês dois estão iremos apresentar. né? Eu vou compartilhar a janela aqui, tá, professor? Tá, deixa eu só fazer o chamadinho aqui para gente Maria Eduarda, Igor. Quem mais que está no grupo de vocês? Agora, né? Igor, né? Tá os 3 nomes aí. Tá. Então, agora para apresentar a efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos no controle da poluição urbana, aspectos jurídicos e desafios na implementação. Os autores: Maria Eduarda Alencar Carrijo, Igor Eduardo Teixeira do Carmo e Vitória Silva Galvão. Professor, só deu um erro aqui, que deu um erro na tela aqui de apresentação. Deixa eu só juntar aqui novamente. Compartilhar. Deixa eu só garantir, vocês estão conseguindo me escutar? Sim, Ah, escuta bem e te enxerga bem. o mesmo cenário da Viviane. Eu só não estou entendendo para ele ir para o próximo campo aqui. Professor, eu só não estou conseguindo ir para o próximo slide. Compartilhou a tela aqui, né? Não estou te ouvindo. Você compartilha a tela, mas você vai mudar o slide lá no PowerPoint. Sim, mas exatamente. Aí, ó, no PowerPoint está mudando. Eu compartilhei minha tela aqui. Aham.
Aí a gente consegue... Tá, vamos dar início. Bom dia, professor. Nós iremos apresentar, né, Igor Eduardo, Maria Eduarda, só que o grupo é composto também para Vitória Silva Galvão, só que será apresentado por nós dois aqui, a dupla. O nosso tema aqui é a efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos no controle da poluição urbana e os aspectos jurídicos e desafios na implementação dessa lei. Então, a nossa colega irá iniciar e depois eu irei dar continuidade aí na apresentação. Isso, eu vou falar um pouco sobre a urbanização e os impactos ambientais que essa urbanização causa. Primeiramente, o crescimento urbano e o consumo desenfreado, ele causa um aumento de geração de resíduos. Mas como que esse crescimento ele vai aumentar? Quanto mais pessoas, mais consumo. Quanto mais pessoas comprando, mais pessoas usando, mais pessoas descartando produtos todos os dias. Por causa do estilo urbano que a gente tem na nossa sociedade atual, né? E geralmente a vida das cidades grandes, elas são geralmente mais aceleradas. Então são comidas embaladas, são mais entregas, são produtos mais descartáveis. E isso gera mais resíduos sólidos domiciliares e comerciais, né? Não, volta lá. Isso. O descarte inadequado causa a intensificação da poluição nas cidades. E como que esse descarte vai intensificar essa poluição? Vai gerar a contaminação no solo e da água. A partir do momento que a pessoa não faz o descarte correto, o lixo que ela deixa pairando aí pela rua vai causar essa contaminação no solo, na água. Esse lixo que ele é descartado em terrenos baldios, né, que eles podem liberar substâncias tóxicas. O chorume, que é um líquido gerado pela decomposição do lixo, ele vai contaminar o solo e os lençóis freáticos, vai causar o entupimento de bueiros, alagamentos, né? Resíduos descartados nas ruas que vão obstruir os sistemas de drenagem da água. E esse é um dos maiores desafios ambientais e urbanos que a gente enfrenta na nossa atualidade. Passa para o próximo. Isso. E aí eu vou falar um pouco também dos obstáculos persistentes que a gente enfrenta com esses resíduos sólidos na nossa população. São as dificuldades estruturais, jurídicas e administrativas. Quais são elas? Nas estruturais, muitos municípios, eles não têm infraestrutura básica para coleta, transporte e a destinação adequada dos resíduos, né? E nas jurídicas tem a falta de clareza ou atualização nas normas locais, que dificulta essas regulamentações e a fiscalização do Programa Nacional de Resíduos Sólidos. A baixa efetividade, principalmente em municípios de pequeno porte, né? Esses municípios, eles representam a maior parte do país e têm menos recursos técnicos, humanos e financeiros para lidar com esses resíduos, né? Então, muitas vezes, eles não conseguem cumprir as exigências legais desse Programa Nacional de Resíduos Sólidos e nem elaborar os planos municipais de gestão desses resíduos. E a falta de recursos e capacitação técnica, que no caso seria financeiramente, porque tem a falta de investimento público, né? E tecnicamente seriam os profissionais que muitas vezes não têm uma formação específica ou conhecimento para fazer o manuseio e o descarte correto desses resíduos. E isso compromete tanto a implantação do programa quanto a fiscalização dele. Tá. Eu vou entrar um pouco agora, professor, na discussão, né, dos aspectos jurídicos dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei trouxe aí uma forma de lidar com o lixo, né, trazendo ali a responsabilidade para as empresas, para o governo, para a população. Ela visa ter uma responsabilidade compartilhada, para que tenhamos ali um equilíbrio, né? O princípio da lei é a prevenção, a precaução e o meio ambiente equilibrado. Então, ela é uma lei que traz ali uma responsabilidade para todos, né? Porém, a maior dificuldade dessa lei
as obrigações, né, e o que a lei exige e o que realmente está na prática. Eu trouxe aqui alguns exemplos que a lei exige: coleta seletiva, logística, reserva, inclusão dos catadores, o plano municipal ali de resíduos, né, que é o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, e o que realmente acontece na prática. O que acontece na prática é a falta de dinheiro e a estrutura para aplicação dessas exigências, a baixa adesão da população, então não acaba tendo ali o equilíbrio e a responsabilidade de todos, a falta de planejamento e o principal, os municípios pequenos não conseguem aderir a essa implementação dessa lei. Então, trazendo as consequências disso daí, que o governo já identifica as consequências, o lixo com má gestão, ele vai ter uma poluição urbana, né? Aumento de risco à saúde e gera custo público com a limpeza e justamente com a saúde. Então, o que acontece? Quando não se tem essa aplicação, vai acabar trazendo ali transtorno futuramente para o próprio governo. Eu quero citar aqui alguns municípios próximos da gente aqui, que já teve notificações, né, junto à SEMA do nosso estado, o TCE, que alguns municípios que acabam tendo recursos e que acabam não tendo essa implementação. Eu vou citar aqui Várzea Grande, Sorriso e Paranatinga, que foram citados por esses órgãos, que não está tendo a aplicação dessa lei. Eu quero trazer aqui também o tópico aqui para apresentar, a Política Nacional de Resíduos, os resultados esperados dessa lei, que é analisar, né, a aplicação de verdade, mostrar de onde está faltando, poucos municípios aderem a esse plano de gestão e a baixa adesão, e a falta de apoio institucional. O que precisa mudar na nossa pesquisa, o que a gente entendeu que precisa mudar para que tenha ali uma aplicação melhor dessa lei, seria um investimento na estrutura municipal. Então, ela é uma lei que traz ali algumas exigências, mas acaba não tendo recursos suficientes para essa aplicação. A capacitação de consórcios públicos, a participação da população e o cumprimento de fato da lei perante as empresas. Então, assim, o que falta hoje, a realidade dessa lei, é uma fiscalização mais efetiva, para que tenha as cobranças devidas, porque, de fato, ela é uma lei que ela trouxe ali uma inovação, né, de lidar com o lixo, mas ela não está tendo ali uma aplicação devida. Então, é uma lei de 2010, nós já estamos aí em 2025, já tem aí praticamente 15 anos, e, de fato, ainda ela não tem uma aplicação correta ainda, uma fiscalização. Então, o nosso trabalho é mais ou menos, a gente traz a importância, a gente vê a importância, né, que essa lei, esse equilíbrio ali com o meio ambiente, mas, infelizmente, ainda não está tendo ali uma fiscalização devida para que seja aplicada ali aos rigores da lei. Certo. Concluiu? Sim. Legal. Achei interessante, Igor e Maria Eduarda, esse trabalho de vocês, porque é um tema que a gente também aborda na disciplina de direito ambiental, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito se fala, inclusive, sobre essa logística reversa como um mecanismo de mitigação, de economia de recursos e também de recursos financeiros, recursos materiais e recursos ambientais também. Gostei da apresentação de vocês. Vou fazer algumas ressalvas. O trabalho de vocês eu tive a oportunidade de ler com bastante antecedência. Eu vou fazer algumas ressalvas em relação ao aspecto metodológico, né? Eu vi aqui que vocês colocaram a abordagem qualitativa, aí a gente a gente vai ter um momento nosso para a gente fazer alguns ajustes para a gente poder dar sequência do trabalho. Mas, de certa forma, vocês estão de parabéns, a apresentação de vocês está bem limpa, bem coesa. Se vocês quiserem compartilhar essa apresentação, esses slides no grupo da turma lá também, vai ser de muita valia para eles, eu acredito, tá?
De toda forma, vocês querem complementar, fazer mais alguma ponderação? Não. Então é isso. Eu gostei muito, parabéns. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência também. E à noite tem palestra técnica aí. Sim, senhor. Então eu vou compartilhar lá no grupo lá o material de apresentação. Tá bem. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado, Eduarda. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, até mais tarde. Vamos lá, o José Eduardo entrou aqui também agora, né? Como vai, José Eduardo? Opa, boa tarde, doutor Rafael, Tudo doutor certo? José, tudo certo, graças a Deus. Que bom. Eduardo, tive uma intercorrência processual aí que entrou nos planos depois e a gente alterou o horário das apresentações. O julgamento foi muito mais demorado do que eu imaginava e a gente deu uma atrasada no nosso cronograma, mas você estava marcado para agora, meio-dia, né? Isso, Tá certo. Vamos então, vamos lá. O doutor José Antônio Romano Ferreira está aí conosco também, palestrante de amanhã. Beleza, Rafael. Tudo bem? Eu, José Eduardo. Deixa eu só abrir o seu trabalho aqui. Tá, deixa eu só abrir aqui. E aí eu vou encaminhar para o doutor José Antônio também. Deixa eu só aqui. Aí a gente vai tentar fazer o reagendamento para amanhã, né, cara? Acho que amanhã vai ser um bom dia para fazer isso também. Porque amanhã que é a minha aula com essa turma. Não é nem hoje. Aí se eu faço amanhã, até é bom que eu faça no horário da aula. Encaminhei para você, José. Vamos lá, fazer a chamada aqui. Agora quem vai apresentar o trabalho intitulado A Controvérsia sobre a Empenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural e a Garantia Hipotecária, do autor José Eduardo Cruz Silva, discente da Universidade do Estado de Mato Grosso. José Eduardo, a palavra está com você, pelo prazo aí de 10 minutos. certo. Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos os telespectadores, em especial doutor Rafael, doutor José Antônio Romano. Não consta também no início dessa minha apresentação o nome da minha orientadora, mas eu também tive a ajuda da doutora Cris Mariana Berlanga, também professora da Unemate, por uma questão de acabamos não tendo a revisão. Eu fiz o texto, acabei entregando no dia fatal, né? Prazo fatal das inscrições, ela não conseguiu fazer a correção, mas gostaria de já lembrá-la também como uma pessoa muito importante para a consecução desse artigo. Bom, ela me motivou a escrever sobre esse tema e durante a minha pesquisa eu achei muito interessante. Eu desconhecia a questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e, principalmente, que ela consta também na Constituição, no artigo 5º, fala sobre os direitos fundamentais, no inciso 26. Então, é uma coisa muito interessante, uma questão que gera muita controvérsia, porque ela também está disposta na Lei 8.009 de 90, que fala justamente sobre a impenhorabilidade do bem de família. E esse artigo, ele quis tratar mais especificamente sobre as exceções, onde as exceções que diz respeito à empenhorabilidade nessa Lei 8.009 de 90, porque lá ele vai elencar mais ou menos umas 7 possibilidades onde o imóvel ele pode ser penhorado. E uma dessas hipóteses é quando o próprio bem ele é gravado com garantia hipotecária, né? E
O artigo também, ele acaba contemplando um pouco essa questão dos empréstimos que são feitos, né, no âmbito rural, e que são muito comuns no Brasil, e muito importantes também, né? Muitas pessoas, muitas famílias acabam pegando empréstimo com bancos ou outras instituições para acabar comprando seus maquinários, comprando seus insumos, tudo que diz respeito à produção agrícola, né? E a lei, ela vai falar, por exemplo, que o que aconteceria nesses casos, então, onde a família, ou a pequena propriedade, né, ela acaba pegando esse empréstimo e colocando como garantia a própria propriedade rural familiar, já que ela é protegida pela Constituição, não pode ser penhorada, né? Então, o artigo, eu vou falar basicamente lá no desenvolvimento em 3 partes. Primeiro, sobre o bem de família, né, disposto no Código Civil, lá entre os artigos 1711 a 1722. Como que surge o bem de família, né, qual que é a importância e a relevância dele no ordenamento jurídico. E mais especificamente também no artigo 5º, inciso 26 da Constituição, que fala que a pequena propriedade rural, ela é impenhorável. E a Lei 8.009 de 90, que fala sobre, mais especificamente, o bem de família. E o artigo, ele fala também sobre o que significa, o que se entende por pequena propriedade rural, né? Vai ter uma lei que ela é a de 93, é a 8.629, que fala sobre a reforma agrária. Lá ela define o conceito de pequena propriedade rural. Fala que a pequena propriedade é aquela que entende-se por ter até quatro módulos rurais. E varia de município para município. A título de curiosidade, eu coloquei no artigo o tamanho de um módulo rural aqui em Rondonópolis, que equivale a 60 hectares. Então, uma pequena propriedade rural aqui em Rondonópolis teria até 240 hectares. Apenas a título de curiosidade, né? Mas em outras cidades muda, né? Em outros estados também. Depende, varia bastante. E uma outra questão muito importante que eu coloquei para até ajudar sobre essa controvérsia, né? Ajudar a definir um pouco, né? Foi sobre o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso sobre se um imóvel rural ele poderia ser penhorado ou não, se tivesse gravado nele uma garantia hipotecária. E aí que, na verdade, acaba complicando mais ainda a situação, gerando realmente uma controvérsia, né? Porque em decisões recentíssimas de fevereiro e março deste ano, há decisões aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos dois sentidos, defendendo que o imóvel, a pequena propriedade rural, ela é empenhorável, inclusive no que seria a exceção do 8.009 de 90, justamente com base em um tema do STF de 2017, salvo o melhor juízo, que é o tema 961, que fala que até nesses casos de hipoteca, de garantia hipotecária, o imóvel ele continuará sendo empenhorável, justamente por conta do artigo da Constituição, né? E há outros e há outro entendimento aqui mesmo no tribunal que fala que, neste caso, como o artigo 8.009 fala sobre as hipóteses de exceção a essa empenhorabilidade, a pessoa, o proprietário dessa pequena propriedade rural, ao colocar o imóvel dele como garantia em uma emissão, por exemplo, de cédula de crédito rural, ele estaria renunciando expressamente a esse direito de empenhorabilidade. Esses dois entendimentos aqui mesmo no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E é uma questão assim bem complexa, justamente por envolve a própria Constituição, né? Então, o STF, que interpretou desse modo o artigo 5º, inciso 26, falando que, de fato, até nesses casos é empenhorável, e também a interpretação
da legislação, através da 8.009, de 90. E como a Constituição está acima, né, das demais leis, provavelmente essas decisões, até aqui no Mato Grosso, que estão indo no sentido de que pode ser penhorada a propriedade rural, nesse caso, né, de garantia hipotecária, elas podem ser reformadas, né, levadas adiante, né, principalmente até o STF, justamente por conta desse tema que o STF fez em 2017, o 961. Então, uma das conclusões, né, um dos pensamentos que eu coloquei ao final do artigo, era de que seria, seria importante o nosso legislativo esclarecer, então, essa questão, porque mesmo tendo um entendimento do STF, seria importante esclarecer isso, né, através da legislação, até a reforma desse artigo 3º, inciso 5º, que é o que trata basicamente sobre a exceção da impenhorabilidade nos casos de garantia hipotecária, para incluir uma exceção também a esse dispositivo, que é com relação à pequena propriedade rural, que, conforme o entendimento do próprio STF, ela é empenhorável, inclusive nessa hipótese. Então, basicamente, é isso. Eu queria falar também sobre um pouco a metodologia que eu utilizei nessa minha pesquisa. Foi o método bibliográfico. Eu utilizei bastante doutrina, fiz o estudo dessas leis que eu citei durante a minha explanação, e também a doutrina do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. E gostaria novamente de agradecer Dr. Rafael, Dr. José Antônio Romano e todos os telespectadores. É uma honra, meu primeiro artigo que estou fazendo para esse simpósio. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Eventuais dúvidas. Obrigado, José Eduardo, pela sua apresentação. Muito bom o trabalho, está bem redondinho. Esperamos aí as considerações, a revisão da sua orientadora. Só frisar aqui no sentido de que esse entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele é interessante, ele tem um precedente também do STJ. Se eu não me engano, a 3ª ou a 4ª turma do STJ já está consolidado no sentido de que, ao assinar a garantia hipotecária, você faz realmente, abre mão, você renuncia a essa empenhorabilidade. Tanto é que coaduna com o entendimento de que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Isso aí a gente reforça muito na sala de aula, que esses direitos e garantias individuais lá do artigo 5º, eles não são absolutos. Como, por exemplo, a propriedade, ela tem que ser exercida de acordo com a sua função social. Então, se o sujeito ele não utiliza a pequena propriedade, pequena propriedade rural, de acordo com a sua função social, mas ainda que ele utilize, e como bem de família, mas mesmo assim forneça a garantia hipotecária, ao fornecer essa garantia, eu coaduno do entendimento de que ele está abrindo mão dessa empenhorabilidade. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele tem aplicado muito isso, e aí, claro, que pode ser que o STF possa reverter, mas no âmbito do próprio STJ, o entendimento é que prevalece justamente o elemento volitivo da teoria geral do contrato, né? Então, a vontade, e aí você pega lá os elementos também de validade do negócio jurídico, forma prescrita no defesa e lei, agente capaz e o objeto possível, lícito determinado ou determinável, estando presente o ato jurídico sendo dotado de validade, eu tenho para mim que o elemento da vontade do sujeito ao dar o seu imóvel, ainda que a pequena propriedade, ainda que um imóvel, um bem de família, em garantia, ele abre mão dessa vedação constitucional, podemos assim dizer, porque isso aí também se aplica em outras áreas, né, em outros, não só pequena propriedade rural, mas em outros ramos do direito, como o próprio direito privado, especificamente falando. Mas eu gostei do trabalho, gostei do tema, tá de parabéns, tá? O Nemate sempre colaborando,
já fui professor da Unemat, tenho um carinho enorme pela Unemat, tenho um contato muito grande ainda com os alunos que eu tive na turma, e sempre muito bom a presença de vocês. Quer fazer alguma ponderação, José? Sim, parabéns pelo trabalho, José Eduardo, acho que eu te conheço de algum lugar, acho que já foi entrevistado por nós aqui uma vez. Bem conservador, bem didático, muito bem apresentado as divergências aqui com relação à improbabilidade do bem de família, em pese o artigo 5º da Constituição, e o entendimento sobre a renúncia quando ele, ali de boa fé, né, assina um contrato com essa garantia. Eu acho que precisa mesmo de uma revisão sobre esse tema, uma revisão legal, né, para dirimir esses entendimentos. E é um tema bastante complexo. A gente tem hoje a possibilidade, inclusive, do parcelamento da hipoteca, né, doutor Rafael? E sobre esse tema, eu já vi alguns julgados, inclusive, uma propriedade maior, a possibilidade, inclusive, de você reduzir, tirar daquela fração dos hectares a fração ideal do módulo fiscal. Por exemplo, aqui no Rondonópolis seria 4 módulos fiscais, seria 240 hectares, uma área de 1.000, você conseguiria segurar essa área para uma pequena propriedade rural, desde que você comprove, preencha os requisitos, né? Você está fazendo a função social da propriedade e sendo ela o seu único meio de fornecimento de tirar renda, plantar gado e etc. Mas parabéns pelo trabalho, e é um tema bastante interessante. Gostei muito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, José Eduardo. Mais tarde, acredito que ainda hoje, é a gravação de todas as apresentações que foram possíveis serem realizadas hoje. Eu vou disponibilizar no canal do YouTube, tá? Para que também fique registrado. Tá bom? Combinado. Bom prosseguimento aí. Obrigado. Te espero à noite aí nas palestras. Pode deixar. Grande abraço. Vamos lá. Quem que vai falar agora é a Ana Júlia. E a Bia. Oi, tudo bem? Tudo bem, e vocês, meninas? Tudo certo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode ser a gente agora, então? Pode ser. A gente, como eu tive esse imprevisto, vou falar mais uma vez aqui para ficar registrado, do julgamento, atrasou muito, no final deu tudo certo para mim, para os meus clientes. Que bom. Mas faz parte, né, da vida adulta nossa aí. A gente tem que... Eu agradeço a compreensão, a paciência, a perseverança de vocês. Espero que vocês possam ser recompensadas com essa experiência acadêmica e que seja um pontapé inicial aí para uma vida acadêmica muito produtiva, tá? Obrigada, professor. O chamado aqui, o trabalho intitulado Desafios da Agricultura Familiar na Era do Agronegócio, Implicações Socioambientais e Jurídicas. Autores: Ana Júlia Baravelli Sartor, Bianca Brandalize Zanetti e Gabriel Oliveira Moura. Isso mesmo. Com vocês aí, pelo prazo de 10 minutos. Ok. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, doutor José Antônio. Primeiro, eu peço desculpa porque minha rua é um pouco movimentada e vai ter um barulho de fundo, mas tranquilo. Então, o nosso trabalho, né, Desafios da Agricultura Familiar na Área do Agronegócio, as implicações socioambientais e jurídicas, ele parte do reconhecimento de que a agricultura familiar, ela vai muito além da produção de alimentos, né? Ela representa modos de vida, culturas locais, conservação do meio ambiente, ocupação equilibrada de território. No entanto, esse modelo ele enfrenta algumas ameaças constantes, principalmente devido à expansão do agronegócio, que prioriza a monocultura, o alto uso de tecnologias, é uma lógica quase voltada exclusivamente à exportação, né?
Essa coexistência de modelos, ela evidencia desafios socioeconômicos, ambientais e jurídicos. Então, o nosso trabalho, ele não ataca, no caso, o agronegócio, né, só para evidenciar mesmo os desafios da cultura familiar. Essa palavra para a Baravelli. Bom dia novamente, Dr. Rafael, Dr. José Antônio. Dando continuidade à introdução feita pela Bianca, eu vou dar início falando sobre a agricultura familiar, a sua relevância e os seus desafios. Começando dizendo que a agricultura familiar, ela é uma base fundamental da segurança alimentar do Brasil. Ela promove a diversidade produtiva, ela gera emprego, ela gera renda no campo, ela ajuda a fixar populações em áreas rurais, preserva práticas tradicionais, conhecimentos ecológicos que são passados de geração em geração. Isso é muito importante. Bom, apesar disso, esse setor ele ainda enfrenta diversos entraves assim, estruturais. Entre eles estão o difícil acesso à terra, a escassez de crédito adequado, a burocracia para financiamento e a baixa oferta de assistência técnica também. Além disso, as políticas públicas voltadas ao setor muitas vezes são descontinuadas, fragmentadas e não chegam às comunidades mais isoladas, que são as que mais precisam. E, como agravante, a agricultura familiar, ela compete com o agronegócio. Ela recebe amplos incentivos fiscais, financiamento facilitado, a infraestrutura privilegiada e o acesso consolidado aos mercados. Bom, falando um pouco sobre o agronegócio e os impactos socioambientais dele, o agronegócio, ele é, sem dúvida, todos nós sabemos disso, uma das forças econômicas mais importantes do Brasil. Ele movimenta o Brasil, ele gera empregos, movimenta a economia, tem forte presença nas exportações. E, no entanto, o seu crescimento também põe sérios impactos sociais e ambientais. A expansão das monoculturas e a mecanização intensiva acabam gerando uma concentração fundiária, pressionando comunidades tradicionais, provocando conflitos de terra e reduzindo a biodiversidade. Além disso, o uso intensivo também de agrotóxicos e a degradação de ecossistemas afetam diretamente o equilíbrio ambiental. E, por consequência, também afetam as condições de produção da própria agricultura familiar, que depende de um ambiente saudável e equilibrado para prosperar. Para enfrentar esses desafios, o nosso artigo ele destaca que o papel central do direito agrário, destaca o papel central do direito agrário e do direito ambiental e a importância de cada um deles, porque são os dois ramos do direito que oferecem os principais instrumentos para proteger e fortalecer a agricultura familiar. Bom, o direito agrário, ele trata do acesso à terra, da reforma agrária, do crédito e da regularização fundiária, e já o direito ambiental, ele atua para garantir que a produção rural ocorra de forma sustentável, respeitando limites ecológicos e promovendo também a conservação dos recursos naturais. Então, instrumentos como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental são fundamentais nesse processo. Eles não só ajudam na regularização das propriedades, mas também vinculam os pequenos produtores a políticas de apoio, permitindo práticas produtivas mais sustentáveis e etc. Falando um pouco também sobre as políticas públicas e o caminho da sustentabilidade, o nosso artigo ele reforça que a agricultura familiar ela só poderá se fortalecer com políticas públicas integradas, bem planejadas e com a participação ativa mesmo da sociedade civil. Programas, por exemplo, como o PRONAF, são essenciais para esse caminho, mas eles precisam ser articulados com ações voltadas à agroecologia, ao ordenamento territorial e à certificação ambiental. A produção sustentável, ela deve ser estimulada com base nisso, com base no respeito ao meio ambiente e no reconhecimento dos saberes locais. E, além disso, é preciso também garantir que os agricultores familiares participem, realmente da formulação e do monitoramento dessas políticas, para que elas reflitam a realidade do campo e não apenas as decisões centralizadas. Por fim, a análise do nosso artigo, ela mostra que, apesar da importância vital da agricultura familiar para o país, ela continua em desvantagem,
claro, diante do poder político e econômico do agronegócio, e que há sim, existe sim hoje em dia, um suporte jurídico sólido que respalda realmente esse modelo, tanto na Constituição quanto em leis específicas, mas a sua aplicação efetiva na prática, ela ainda esbarra, né, com certos obstáculos, como os que eu citei, como falta de recursos, ausência de vontade política e a baixa participação social. E por isso, a construção desse novo paradigma para o campo brasileiro passa pela integração entre o direito agrário e o direito ambiental, que são de suma importância a cada um, com foco na justiça fundiária, na conservação ecológica e na valorização das populações rurais. Bom, em resumo, o recado principal do artigo é claro: a agricultura familiar ela precisa de mais reconhecimento e, além disso, ela precisa também de um apoio concreto de políticas públicas eficazes e de uma nova visão de desenvolvimento rural, uma visão que coloque as pessoas e o meio ambiente no centro de cada decisão. Então, é isso. Com isso, a gente finaliza a exposição do nosso artigo. Fizemos de uma forma resumida para ficar breve para vocês. E a gente fica aí disponível para qualquer eventual dúvida, e agradeço desde já. Obrigado, meninas. Acho que meu computador que travou aqui. Agora vocês me escutam, né? Obrigado pela apresentação de vocês arrasaram, muito bom. Obrigada. José Antônio, gostaria de fazer alguma consideração? Sim, bom dia, boa tarde, meninas, já passou do meio-dia. Boa tarde, verdade. Não ter almoçado ainda. Boa tarde, só depois que eu almoçar. Só por conta disso. O tema é um pouco do que iremos falar amanhã, com o doutor Leandro. Mais ou menos um mixer do que vai ser passado aqui da minha parte, pelo menos. Gostei do trabalho, bem didático, metodologia conservadora também. A gente tem alguns pontos. Falar de agricultura familiar, eu acho que, de fato, a gente pouco explora isso no Brasil, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, com essa supervalorização das áreas, de fato, a monocultura, produção de soja, a gente fala em monocultura, mas são vários produtos também, soja, algodão, milho. Hoje o Mato Grosso é campeão disparado entre os estados e talvez acho que o segundo ou terceiro maior produtor de grãos do mundo, só o estado do Mato Grosso. Né? Isso representa em nível de PIB quase 30%, né, do PIB a nível Brasil, no caso, né, o agronegócio. Nós temos um problema de reforma agrária, que se não fizer reforma agrária não tem crédito, né, e precisa os bancos, quem financia precisa ter garantia jurídica e o patrimônio ele entra com essa garantia ou em outros aspectos, a própria regularização ambiental. Nós temos um problema também de gestão. Hoje, quem está na agricultura familiar, você tem tecnologia, mas a mão de obra, geralmente, ela é individual ali da família, do filho, do pai, do avô até os meus netos. Então, essa mão de obra, ela praticamente está se extinguindo, isso é um problema. Então, tem vários aspectos sociais, políticos, econômicos, e o trabalho, acho que resumiu um pouco disso. De repente, faltou alguns detalhes, mas eu acho que está muito bom, professor Rafael, doutor Rafael, acho que é um pouco do que a gente pensa também sobre a agricultura familiar e a gente precisa trabalhar melhor esse tema. Você tem hoje o mercado, por exemplo, Rondonópolis, os fornecedores de supermercados, a maioria são grandes produtores, eu já vi isso, inclusive, acho que até o professor Vanzelli debateu isso em rádio esses dias, e precisa incentivar o produtor de banana, o cara que planta mandioca ali e o produtor de leite. Então, o Mato Grosso, ele peca, por exemplo, cooperativismo muito fraco, e a agricultura familiar está ligada a isso. Precisa melhorar o cooperativismo, principalmente aqui no estado do Mato Grosso. Bom, temos referência ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio estado do Paraná também.
Mas, beleza, essa é a linha mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, meninas, mais uma vez. Realmente, o tema achei que ficou bem adequado, né, que fala desses desafios, né, e um dos instrumentos da própria agricultura familiar, da agricultura como um todo, que tem sido bastante debatida, é o tal do Plano Safra, né, que ele precisa ser efetivo, que ele precisa ser de verdade, e que ele realmente tem que ser um instrumento que possa alicerçar a produção agrícola. E dentro desse contexto que o Dr. José Antônio falou, justamente entra esse aspecto econômico e a própria credibilidade do Estado, no fornecimento e na entrega desses instrumentos efetivos na política agrícola. E aí o pequeno agricultor, a agricultura familiar, são realmente os mais afetados, porque os grandes, né, dominam o mercado aí de fornecedores. Estão de parabéns mais uma vez, tá? A gente vai fazer as ponderações e a gente vai conversando pelo e-mail para fazer as adequações para o nosso resultado final do trabalho. Mais uma vez, parabéns. Tá bom, obrigada, viu? Bom prosseguimento. Considerações. Obrigado, gente. Espero vocês à noite e amanhã no minicurso e à noite também. Tá bom. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bem, acho que por hoje, né, diante de todos os imprevistos, ainda deu 50% certo, que eu fico muito contente. Vou encerrar a gravação aqui, para a gente continuar conversando aqui.